Cabo Verde independente versus Cabo Verde região autónoma portuguesa. Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje é um exercício de comparação puramente estatístico, Cabo Verde independente versus um cenário hipotético de Cabo Verde como região autónoma portuguesa. Qual desses cenários se sairia melhor? Deixamos claro que este conteúdo não reflete qualquer opinião pessoal, mas baseia-se inteiramente em dados disponíveis, procurando analisar, com factos, se Cabo Verde está melhor hoje ou se estaria numa situação diferente se a sua história recente tivesse sido como região autónoma portuguesa. Antes de mais, peço que subscrevam para não perderem análises como esta. Cabo Verde independente percorreu um longo caminho. Em 2024, o Business Insider África considerou-lhe o país mais estável de África. No Global Innovation Index 2023, Cabo Verde foi considerado o melhor país da região da África Ocidental, composta por 15 nações, entre as quais Costa do Marfim, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Nigéria e Senegal. Em termos de percepção de corrupção e qualidade do sistema de ensino, o arquipélago frequentemente figura em posições cimeiras quando comparado com outros países africanos, sendo um exemplo de governação democrática e estabilidade em África. Isso também é parcialmente fruto da muita cooperação portuguesa recebida. Cabo Verde independente fomentou uma identidade nacional crioula robusta, expressa na sua língua, música e tradições únicas, reconhecidas mundialmente. Esta autonomia cultural é um pilar da sua soberania. Portugal também possui uma identidade nacional consolidada, com séculos de história e uma cultura rica e influente. Se Cabo Verde continuasse como território português, a identidade crioula ficaria subjugada à forte influência portuguesa, com maior assimilação e menor projeção internacional autónoma, à semelhança do que ocorre noutras regiões autónomas. Como nação independente, Cabo Verde combate ativamente quaisquer vestígios de hierarquias raciais herdadas do período colonial, promovendo a igualdade. A sociedade cabo-verdiana não apresenta um sistema de subjugação racial institucionalizado. Portugal, como sociedade europeia, tem vindo a confrontar e a discutir mais abertamente as questões do racismo e legado colonial. Num cenário de continuação colonial, é plausível que as hierarquias sociais e raciais do passado persistissem de forma mais vincada, com a população negra cabo-verdiana potencialmente a enfrentar maiores barreiras sistémicas de ascensão social e política dentro de uma estrutura branca administrada por Portugal. Cabo Verde independente é membro de pleno direito de organizações como a ONU, a União Africana, OA, e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, onde expressa a sua própria voz e defende os seus interesses. Portugal é um membro ativo e influente da ONU, da União Europeia, da NATO e da CPLP. Se Cabo Verde fosse parte de Portugal, a sua representação internacional seria feita através da diplomacia portuguesa, beneficiando da influência de um Estado europeu, mas sem uma voz autónoma direta nos principais palcos internacionais, exceto possivelmente em fóruns regionais específicos como membro de uma delegação portuguesa. Cabo Verde independente desenvolveu uma estratégia diplomática de pequeno Estado inteligente, estabelecendo embaixadas e consulados em locais estratégicos para a sua diáspora e interesses económicos. A sua rede é proporcional à sua dimensão. Portugal possui uma extensa e antiga rede diplomática global, fruto da sua história e pertence à União Europeia. Caso Cabo Verde continuasse como território português, não teria uma rede diplomática própria, mas estaria coberto pela rede portuguesa, sem a capacidade de conduzir política externa de forma autónoma. Cabo Verde alcançou um IDH de 0,668 em 2023, mantendo-se na 135ª posição no ranking global. Este valor o classifica como um país de desenvolvimento humano médio, uma posição notável na África subsaariana. Portugal, por sua vez, apresentou um IDH de 0,890 em 2023, subindo para a 40ª posição no ranking global. Continua a ser classificado como um país de desenvolvimento humano muito alto, alinhado com os países desenvolvidos da Europa. Se Cabo Verde fosse uma região portuguesa e assumindo investimentos e políticas sociais comparáveis às regiões autónomas portuguesas, Açores e Madeira, poderia teoricamente aspirar a um IDH mais elevado, beneficiando dos padrões europeus de saúde, educação e rendimento. A economia de Cabo Verde independente, com um produto interno bruto de aproximadamente 2,59 mil milhões de dólares em 2024, continua fortemente dependente do turismo e das remessas de imigrantes, procurando diversificar para serviços e economia azul. Portugal, com um produto interno bruto de cerca de 303 mil milhões de dólares no mesmo ano, possui uma economia diversificada, integrada na União Europeia, com setores fortes no turismo, indústria e serviços. Como parte de Portugal, Cabo Verde poderia ter acesso direto ao mercado único europeu e a fundos estruturais, o que poderia impulsionar alguns setores, mas a sua economia estaria intrinsecamente ligada às políticas económicas e prioridades definidas em Lisboa e Bruxelas.
A dívida pública de Cabo Verde situava-se em cerca de 107,1% do produto interno bruto em 2024, um valor ainda considerado elevado, embora tenha registado uma redução face ao ano anterior, representando um desafio contínuo à sustentabilidade fiscal. A dívida pública de Portugal, embora tenha vindo a diminuir, era de aproximadamente 95,3% do produto interno bruto no final de 2024, também um valor significativo no contexto da zona euro. Se Cabo Verde fosse uma região portuguesa, a sua dívida estaria integrada no cômputo nacional português. Poderia beneficiar de custos de financiamento mais baixos associados a um Estado-membro da zona euro, mas também estaria sujeito às regras fiscais e de endividamento da União Europeia e de Portugal. O desemprego juvenil em Cabo Verde continua a ser uma preocupação relevante, tendo-se situado em cerca de 23,9% em 2024, o que, apesar de representar uma melhoria face a anos anteriores, ainda contribui para a imigração de jovens qualificados, fenómeno muitas vezes apelidado de fuga de cérebros. Em Portugal, a taxa de desemprego entre os jovens atingiu os 22,4% no mesmo ano, valor superior à média da União Europeia, que rondou os 14,4%, mas com acesso a um mercado de trabalho europeu mais amplo. Se Cabo Verde fosse território português, os jovens teriam cidadania europeia e livre circulação, o que poderia aliviar a pressão local, mas também potencialmente acentuar a imigração para outras partes da Europa com mais oportunidades. Cabo Verde independente acede a crédito internacional através de instituições como o Banco Mundial, FMI e mercados de capitais, mas com custos de financiamento, taxas de juro, que refletem o seu perfil de risco como pequeno Estado insular em desenvolvimento. Portugal, sendo membro da zona euro, acede a financiamento em condições geralmente mais favoráveis, apesar das suas próprias vulnerabilidades. Como parte de Portugal, Cabo Verde não necessitaria de aceder autonomamente a crédito internacional. O seu financiamento seria canalizado através do orçamento do Estado português e dos mecanismos da União Europeia, implicando custos de financiamento mais baixos. Cabo Verde tem consistentemente um dos melhores desempenhos em África no Índice de Percepção da Corrupção da Transparency International. No ano de 2024, Cabo Verde alcançou 62 pontos em 100 possíveis, posicionando-se na 35ª posição entre 180 países avaliados. Portugal, por sua vez, obteve 57 pontos no mesmo índice, situando-se na 43ª posição a nível global. Ambos os países enfrentam desafios na matéria. Num cenário de Cabo Verde como território português, estaria sujeito às leis e instituições de combate à corrupção portuguesas e da União Europeia. A percepção e os mecanismos de controle poderiam ser diferentes, possivelmente mais alinhados com a média europeia, mas não necessariamente erradicando o problema. Cabo Verde independente é reconhecido pelo seu sistema democrático multipartidário estável, com alternância pacífica de poder e respeito pelas instituições desde o início dos anos 90. Portugal possui igualmente uma democracia consolidada desde 1974, com estabilidade governamental, apesar de períodos de maior fragmentação parlamentar. Se Cabo Verde continuasse português, a sua estabilidade política estaria ligada à de Portugal, com participação nas eleições nacionais portuguesas e, possivelmente, um governo regional autónomo, sujeito, contudo, às leis e à Constituição portuguesas. Cabo Verde goza de um bom nível de liberdade de expressão e de imprensa, sendo frequentemente citado como um dos países africanos com melhor desempenho neste indicador, EG, Repórteres Sem Fronteiras, 36º em 2024. Portugal também tem um ambiente de imprensa livre e pluralista, 7º em 2024 no mesmo ranking. Se Cabo Verde fosse uma colónia, no período pós-1974, Revolução dos Cravos, provavelmente beneficiaria das liberdades introduzidas em Portugal. Cabo Verde independente tem investido significativamente em infraestruturas, estradas, portos, aeroportos, energia, muitas vezes com apoio de parceiros internacionais, mas enfrenta desafios devido à dispersão insular e recursos limitados. Portugal, especialmente após a adesão à CEE, União Europeia, beneficiou de vastos fundos para modernizar as suas infraestruturas, atingindo um padrão europeu. Como território português, Cabo Verde poderia ter recebido mais investimento estrutural financiado por Portugal e pela União Europeia, resultando potencialmente em infraestruturas mais desenvolvidas, à semelhança do observado nas Canárias, Espanha, ou Açores, Madeira, Portugal. Cabo Verde independente possui aeroportos internacionais que conectam o arquipélago à África, Europa e Américas, com uma companhia aérea nacional e presença de várias transportadoras internacionais. A conectividade é vital, mas pode ser cara. Portugal tem uma rede de transportes aéreos bem desenvolvida, com Lisboa como um hub importante. Se fosse parte de Portugal, as ligações aéreas de Cabo Verde seriam provavelmente consideradas voos domésticos ou equiparados dentro do espaço económico português, europeu, o que poderia resultar em tarifas mais baixas e maior frequência, similar às ligações com os Açores e Madeira.
Cabo Verde tem feito progressos no desenvolvimento tecnológico e acesso a tecnologias de informação e comunicação, TICS, com investimentos em cabos submarinos de fibra óptica e promoção da literacia digital. O país figura bem no Global Innovation Index para a sua região. Portugal tem um setor tecnológico em crescimento e níveis de penetração de TICS alinhados com a média da União Europeia. Como território português, Cabo Verde poderia ter beneficiado mais cedo e de forma mais integrada dos investimentos e políticas da União Europeia para a transformação digital, potencialmente acelerando a adoção tecnológica e a inovação. Cabo Verde Independente tem uma meta ambiciosa de atingir 50% de penetração de energias renováveis na produção de eletricidade até 2030, explorando o seu potencial eólico e solar para reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados. Portugal é um dos líderes europeus em energias renováveis, com cerca de 60% da sua eletricidade proveniente de fontes renováveis em 2023. Se fosse parte de Portugal, Cabo Verde poderia ter beneficiado mais cedo do know-how e investimento português e europeu em renováveis, potencialmente atingindo uma maior autonomia energética mais rapidamente. Cabo Verde Independente desenvolveu um Sistema Nacional de Saúde que garante cobertura universal, com melhorias significativas nos indicadores de saúde, com esperança de vida de cerca de 74 anos e mortalidade infantil reduzida. Contudo, enfrenta desafios de recursos e especialidades. Portugal possui um Serviço Nacional de Saúde, SNS, abrangente e de qualidade reconhecida, embora com os seus próprios desafios de financiamento e gestão. Como território português, a população de Cabo Verde teria acesso ao SNS português, potencialmente com mais recursos, especialistas e acesso a tratamentos diferenciados disponíveis na Europa. Cabo Verde Independente expandiu o acesso ao ensino superior com universidades públicas e privadas, focando na formação de quadros para o país. A qualidade e relevância dos cursos são um foco contínuo. Portugal tem um sistema de ensino superior diversificado e alinhado com o processo de Bolonha, com universidades de renome internacional. Se Cabo Verde fosse território português, as suas instituições de ensino superior estariam integradas no sistema português, podendo beneficiar de maior financiamento, intercâmbio e reconhecimento europeu, mas com currículos possivelmente menos adaptados às especificidades locais diretas. A independência permite a Cabo Verde celebrar acordos de mobilidade académica com diversos países, sendo Portugal um destino principal para os seus estudantes, mas também enfrentando a fuga de cérebros. Portugal, como membro da União Europeia, participa ativamente em programas como Erasmus+, facilitando a mobilidade de ir para outros países europeus. Se Cabo Verde fosse parte de Portugal, os seus estudantes teriam acesso direto e facilitado, como cidadãos portugueses, a todo o espaço europeu de ensino superior e programas de mobilidade, o que poderia aumentar as oportunidades, mas também a imigração de talentos para fora do arquipélago. Cabo Verde Independente enfrenta grandes desafios na autossuficiência alimentar devido à escassez de água e terra arável, dependendo fortemente da importação de alimentos, mais de 80% das necessidades. Portugal, apesar de ser um produtor agrícola significativo e beneficiar da política agrícola comum da União Europeia, também não é totalmente autossuficiente em todos os produtos. Como território português, Cabo Verde continuaria a enfrentar as mesmas limitações geográficas e climáticas, mas poderia ter acesso a subsídios agrícolas da União Europeia e a mercados de abastecimento mais estáveis e potencialmente mais baratos dentro do espaço comunitário. Cabo Verde Independente enfrenta desafios de segurança pública, incluindo criminalidade urbana e tráfico transnacional de drogas, dada a sua posição geográfica. As forças de segurança têm recursos limitados. Portugal tem taxas de criminalidade geralmente baixas no contexto europeu, com forças de segurança mais bem equipadas e integradas em mecanismos de cooperação europeus, Europol, Frontex. Se fosse parte de Portugal, Cabo Verde poderia beneficiar de maiores recursos e integração nas estratégias de segurança europeias, o que poderia ter um impacto na criminalidade, embora os desafios do narcotráfico pudessem persistir devido à rota atlântica. Como pequeno estado insular dependente do turismo, Cabo Verde Independente é particularmente vulnerável a crises globais como a pandemia de Covid-19 ou a inflação. A sua capacidade de resposta é limitada pela sua dimensão económica e fiscal. Portugal, como membro da União Europeia e da Zona Euro, teve acesso a mecanismos de apoio e recuperação europeus, como Next Generation EU, para mitigar o impacto dessas crises. Se fosse território português, Cabo Verde teria beneficiado diretamente desses mecanismos de solidariedade e resposta coordenada a nível europeu, potencialmente amortecendo os choques económicos de forma mais robusta. Esta análise comparativa, baseada em dados, não procura emitir um juízo de valor sobre a soberania e autodeterminação de Cabo Verde, que são conquistas históricas. A independência permitiu a Cabo Verde construir a sua identidade, ter voz própria e adaptar políticas à sua realidade. Uma continuação como território português poderia ter significado acesso a diferentes níveis de recursos, integração num espaço económico maior e padrões de vida distintos.
Qual a vossa perspectiva? A independência foi a melhor via ou teria o arquipélago beneficiado mais continuando como parte de Portugal? Deixem a vossa opinião nos comentários e não se esqueçam de subscrever.